Você sente um vazio insaciável, uma fome que nenhuma conquista consegue preencher. É um eco constante. Uma dor que não tem nome, mas tem origem. Essa origem é a criança ferida que reside em você. Ela é a parte de si que experimentou a privação formativa. Não me refiro à privação material, mas à falta de validação, de espelhamento puro, de aceitação incondicional. Em algum momento crucial, você não recebeu o essencial. Essa falta gerou uma estratégia de sobrevivência, uma armadura. Essa armadura foi vital para protegê-lo quando criança. Ela garantiu que você sobrevivesse à dor da rejeição ou do abandono. Mas agora, ela se tornou sua prisão. Aqui reside o paradoxo central da sua vida adulta. Aquilo que o salvou é exatamente o que hoje o destrói. Você projeta essa necessidade não atendida em cada relação íntima. Você não está buscando um parceiro. Você está buscando a mãe ou o pai que não o viu. Você está buscando a redenção daquela cena original de privação. É a compulsão à repetição. Inconscientemente você se move em direção àquilo que o feriu, porque existe uma esperança desesperada. A esperança de que desta vez o final será diferente. Que desta vez a fonte da dor finalmente lhe dará o amor que lhe foi negado. Você repete o roteiro da ferida, não para sentir a dor novamente, mas para provar que você finalmente é digno da satisfação que nunca chegou. É uma profecia autorrealizável. E enquanto você não reconhecer o ator principal desse drama, a criança ferida, você continuará a encenar a mesma peça, esperando por um aplauso que nunca virá. Você precisa parar de buscar a cura no mesmo lugar onde a ferida foi aberta. Essa criança ferida, que reside em seu interior, não é apenas uma memória passiva de dor. Ela é uma força ativa, faminta, que sequestra sua bússola emocional na vida adulta. Você não é apenas um adulto que sofre. Você está sendo movido por uma necessidade vital não atendida, projetando-a em cada nova relação ou desafio. Essa criança carrega a impressão do que chamamos de privação formativa, a ausência de algo crucial que deveria ter sido fornecido pelo ambiente original. Para alguns, essa privação forçou a adoção de um papel invertido, o que a psicologia chama de parentificação. Você teve que ser o adulto na relação, cuidando das necessidades emocionais de quem deveria estar cuidando de você. Isso criou uma confusão profunda sobre quem deve nutrir quem, e por isso hoje você se sente atraído por parceiros emocionalmente indisponíveis ou dependentes, esperando finalmente receber a permissão de ser cuidado. Para outros, a privação gerou imprevisibilidade e insegurança. Isso levou ao desenvolvimento da hipervigilância, um estado de alerta que nunca se desliga. Seu sistema está constantemente escaneando o ambiente, buscando a ameaça, o sinal de abandono ou a migalha de aprovação que garantirá sua sobrevivência emocional. Você não confia na calma, porque seu corpo aprendeu que a calma é apenas o prelúdio do caos. A tragédia é que essa criança ferida não busca a felicidade ou o amor saudável, ela busca a reparação da ferida original. Por isso você repete o cenário. Inconscientemente você busca pessoas que espelhem de alguma forma a frieza, a negligência ou a indisponibilidade de seus cuidadores primários, não por masoquismo, mas por uma desesperada esperança de que desta vez, operando com seus recursos adultos, você finalmente conseguirá o que não conseguiu quando era vulnerável. Você espera que o ator substituto, o novo parceiro, diga a fala que o ator original não disse, a fala da validação e do amor incondicional. Mas enquanto você encena essa peça, o trauma permanece impresso em seu sistema nervoso. Tudo isso não é apenas uma ideia psicológica, é biológica. Seu sistema nervoso autônomo está preso no modo de sobrevivência, no loop do passado. Ele está sempre esperando o golpe, sempre pronto para lutar, fugir ou congelar. Essa ativação constante esgota seus recursos e impede que você sinta segurança genuína no presente. A cura, portanto, não é apenas entender a história, mas desregular o alarme interno que essa história acionou. É dizer ao seu corpo, e não apenas à sua mente, que você está seguro agora.
Essa ativação constante do sistema nervoso, esse alarme interno que você sente, tem uma voz psicológica muito específica. É a voz da criança ferida. Essa criança não é apenas uma memória triste, você entende? É um espectro faminto que projeta sua necessidade vital não satisfeita em cada relação adulta que você constrói. O que você busca, na verdade, não é o amor do presente, mas a validação ou a segurança que você nunca recebeu no passado. E aqui reside o luto mais profundo, o luto invisível. Não é o luto por algo que foi perdido, mas o luto por aquilo que jamais existiu. É a dor da privação, a dor do vazio que deveria ter sido preenchido com presença, com toque, com reconhecimento. Esse luto não tem rito, não tem caixão. Por isso ele se torna uma força motriz secreta, um motor de busca desesperado. A criança ferida, presa nesse ciclo de busca, comete um erro trágico e inconsciente. Ela não busca o que é saudável, ela busca o que é familiar. Ela busca o parceiro, o amigo, a situação que de alguma forma ecoa o cenário exato da ferida original. Você se sente atraído por arquétipos que replicam a indisponibilidade, a crítica ou a negligência que formou seu núcleo. Por que fazemos isso? Por que recriamos nosso próprio sofrimento? Porque, no fundo, existe uma compulsão, uma crença mágica e desesperada. Se você puder recriar o cenário, talvez, só talvez, desta vez você consiga mudar o final. Você acredita que se puder finalmente ser bom o suficiente, amável o suficiente ou resistente o suficiente, a fonte original da dor irá finalmente conceder a satisfação que foi negada. É a esperança de reescrever o roteiro. Mas o que acontece é apenas a repetição da dor, a repetição do abandono, a repetição da decepção. O medo central que dirige essa repetição não é o medo de ser machucado novamente. É o medo de que a ferida original jamais será curada. É o medo de que o que você nunca teve, você nunca terá. Como dizia Carl Jung, aquilo que você se recusa a confrontar dentro de si mesmo encontrará no mundo exterior como destino. Seu destino, neste contexto, torna-se a repetição compulsiva, o loop que te prende ao passado. A única maneira de quebrar esse ciclo é primeiro reconhecer a projeção. É entender que a pessoa à sua frente não é a âncora do seu passado, mas sim a tela onde você pinta o espectro da sua necessidade não atendida. É preciso encarar o luto invisível, sentir a dor do que nunca foi dado. É um processo terrível, pois, como ensinava Sêneca, a maior parte do nosso sofrimento reside na antecipação do medo e não no evento em si. O seu corpo está antecipando a rejeição, o seu corpo está antecipando a luta, o seu corpo está antecipando a perda. A cura, então, exige que você lamente o que você nunca teve, para que possa finalmente parar de buscar esse fantasma na realidade do presente. Você precisa se tornar o adulto que a criança ferida jamais teve. Precisa oferecer a si mesmo a segurança que o mundo não lhe deu. Essa é a jornada de desprogramação. É a jornada que leva você da compulsão à escolha, do passado à segurança do agora. É dizer ao corpo: acabou. O perigo acabou. Mas essa declaração de segurança raramente é ouvida de imediato. A criança ferida que habita em você, aquela que foi privada da segurança básica, assume o volante da sua vida adulta, e com isso, ela inicia uma missão desesperada e inconsciente. Essa missão é simples, mas destrutiva. Ela precisa encontrar o cenário da ferida original, revivê-lo e, desta vez, triunfar. Ela precisa provar que é digna, que pode finalmente extrair o amor ou o reconhecimento que lhe foi negado. É por isso que a desprogramação começa observando os sintomas práticos. Talvez você perceba que, nos relacionamentos, você se sente atraído repetidamente por parceiros emocionalmente indisponíveis ou inconsistentes. Você não está buscando amor, você está buscando a chance de finalmente ser visto pela figura que nunca o viu. Você confunde a intensidade do drama e da luta com a profundidade da conexão.
Você se torna um adulto que teme a paz e sabota a intimidade, porque na sua memória corporal, a intimidade sempre precede o abandono e o perigo. Você passa anos tentando fazer com que o seu parceiro atual finalmente preencha o buraco deixado por uma figura parental do passado. Você está tentando forçar o presente a consertar o passado. Além disso, essa ferida se manifesta na sua carreira e na sua produtividade. Você se torna um adulto que acredita profundamente que o descanso precisa ser merecido, que a validação é a única prova de valor. Você não confia no seu valor intrínseco. Você busca validação incessante, trabalhando em excesso, tornando-se viciado em performance e no alto desempenho, para que o mundo lhe dê a licença para existir. O seu corpo está sempre em modo de luta ou fuga. Se você não está lutando pelo amor, está lutando pelo reconhecimento. Você não consegue parar. É crucial entender que todos esses padrões, sejam eles destrutivos ou exaustivos, não são falhas de caráter. Eles são mecanismos de enfrentamento sofisticados, criados pela sua psique infantil para gerenciar a dor da privação. Eles foram as melhores estratégias que a criança ferida pode conceber para sobreviver. Você está gastando toda a sua energia vital tentando extrair de um mundo adulto o leite emocional que foi negado à sua criança. A repetição compulsiva não é um erro, é a tentativa mais sincera da sua alma de finalmente fechar o ciclo da ferida original. Mas o ciclo só se fecha quando você se volta para dentro, quando você se torna a fonte. Tornar-se a fonte não é um ato místico ou instantâneo, mas sim um trabalho de arquitetura psíquica, árduo e profundamente recompensador. Para interromper a repetição compulsiva e finalmente nutrir a criança ferida, você precisa de uma estratégia de cura realista que mobilize o seu eu adulto. O primeiro passo neste caminho de cura é a reparentalização. Você precisa se tornar o pai ou a mãe ideal que nunca teve. Isso significa sentar-se com a sua criança interior, não para julgá-la pela dor ou pelas estratégias de sobrevivência que ela adotou, mas sim para validá-la. Você a ouve sem pressa, reconhecendo a legitimidade da sua necessidade e prometendo a ela, com a voz firme do seu eu adulto, que você jamais a abandonará novamente. O segundo movimento é o que chamamos de shadow work, o trabalho com a sombra. É parar de projetar a falta e a necessidade no mundo externo. É investigar o que você nega em si mesmo, o que você reprime e o que você espera que o outro traga para preencher. Quando você recupera e integra essas projeções, você para de tentar transformar parceiros, amigos ou trabalho em substitutos emocionais. Você retira o poder que deu ao mundo para definir seu valor. A verdadeira cura, entenda, não é apagar a ferida, mas sim integrá-la. A integração é a união da criança ferida com o adulto sábio. É quando o seu eu adulto assume a responsabilidade total pelo seu bem-estar emocional, oferecendo à criança a segurança, o afeto e a estabilidade que sempre foram buscados fora. Quando você se torna o seu próprio reservatório, o seu próprio leite emocional, a compulsão de repetir o cenário da privação simplesmente se dissolve. Você não precisa mais mendigar o amor que lhe foi negado, porque ele já está fluindo de dentro. Este é um trabalho de vida. Haverá dias em que a criança ferida gritará mais alto, exigindo a satisfação externa. Nesses momentos, lembre-se de que a sua resposta não deve ser de pânico, mas de compaixão. Seja gentil com o processo e com a sua história. O poder de fechar o ciclo da ferida original reside agora e para sempre em suas próprias mãos. Você não está mais à mercê do que lhe falta. Você é a fonte. Você é a cura.